Então, como eu disse no final do vídeo anterior, esse vídeo eu estou gravando para a gente ver uma utilização do segundo teorema do deslocamento para o cálculo de uma transformada inversa, tá? Por que isso é importante? Porque na hora que você estiver resolvendo um problema de valor inicial, o último passo da resolução do problema de valor inicial via transformadas de Laplace vai ser exatamente o passo de inversão. E esse exemplo que eu vou mostrar é muito comum de aparecer quando você tem uma situação em que a função fonte é uma função descontínua, apresenta uma descontinuidade de tipo salto, tá bem? Então vamos começar recapitulando o teorema do deslocamento, o segundo teorema do deslocamento, ele está enunciado aqui. Essa função f é uma função que possui transformada de Laplace, a transformada de Laplace da função f pequeno é essa função f grande de s que aparece aqui. A é uma constante positiva, a transformada de Laplace da função fzinho existe para todo s maior do que c. E o que o teorema do deslocamento, o segundo teorema do deslocamento estabelece? Que quando você desloca a função f a unidades à direita, multiplicando ela pela função de Heaviside, o a de t, a transformada de Laplace desse produto é igual à transformada de Laplace da função f multiplicada pela função exponencial de menos as. Tá? Como é que isso pode ser útil para nós? Antes da gente ir para o problema de inversão, eu quero aplicar o teorema no sentido normal dele, ou seja, eu quero pegar uma função desse tipo e calcular a transformada de Laplace. Mas vamos complicar um pouquinho as coisas. Suponha que você queira calcular a transformada de Laplace dessa função f de t. Essa função f de t é uma função definida por partes. É muito parecida com aquela função degrau invertida que eu mostrei no vídeo passado, que era 1 para t entre 0 e 1 e 0 dali para frente, que é a mesma coisa. Então, empregando a função de Heaviside, uma função degrau, o π de t, por que o π de t? Porque em t igual a π é onde ocorre o salto, aqui, ó, nessa função, por isso o π de t, essa função f pode ser escrita como seno de t menos o π de t vezes seno de t. Para t menor do que π, isso daqui vale zero, portanto a minha função vale seno. Para t maior do que π, isso daqui vale 1, 1 vezes seno, seno menos seno, zero, satisfaz a propriedade. Agora, eu não posso aplicar esse teorema nessa expressão. Bom, esse pedaço eu nem preciso do teorema, transformada de Laplace do seno, está escrita lá em cima, eu já sei qual é o valor. Mas aqui, veja, embora eu tenha a função degrau multiplicando a função seno, eu não estou com esse formato, porque a função seno não está deslocada, tá certo? Então o que eu vou fazer é usar uma identidade trigonométrica que estabelece que a função seno de t é igual a menos seno de t menos π. Uma identidadezinha trigonométrica. E, portanto, essa função f de t agora pode ser escrita como f de t igual a seno de t mais o mais, porque era menos vezes menos vai dar mais, o π de t vezes seno de t menos π. E agora essa expressão aqui está exatamente do jeitinho que aparece lá em cima. Ou seja, qual é a transformada de Laplace dessa função f? A transformada de Laplace dessa função f vai ser a transformada de Laplace do seno de t, que é 1 sobre s ao quadrado mais 1, tá? Mais exponencial de menos πs vezes a transformada de Laplace do seno. E onde é que veio essa expressão? Essa expressão veio daqui do teorema. Olha. Quando eu calculo a transformada de Laplace desse produto, o resultado é a transformada de Laplace do seno vezes a exponencial de menos π vezes s. Então está aqui, a gente poderia colocar essa fração em evidência, mas desnecessário. Então, aplicar esse teorema nessa forma direta requer sempre fazer algum ajuste. Por quê? Não é simplesmente uma função de Heaviside multiplicada por uma função. É a função de Heaviside multiplicada pela função deslocada a unidades. Ó, função de Heaviside A vezes a função f deslocada a unidades à direita. Bem? Como eu disse no início, esse vídeo é muito mais para mostrar como usar aquela propriedade para inverter a transformada de Laplace. Tá?
E é isso que nós vamos fazer nesse segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, eu quero calcular a transformada de Laplace inversa dessa expressão que aparece aqui. Então, eu estou admitindo que essa função é a transformada de Laplace de alguém. Quem é esse alguém? Que função possui essa transformada de Laplace? Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou até deixar o enunciado aqui em cima, sem apagar, porque vai ser útil para nós depois. Na verdade, esse exemplo eu vou usar o segundo teorema do deslocamento e vou usar também o primeiro teorema do deslocamento. Tá? Então é um exemplo bem completo, vamos dizer assim. Joia? Veja só, eu vou olhar para essa expressão aqui a fim de pensar em termos do segundo teorema do deslocamento. Veja só, o que essa exponencial aqui significa? Vamos reescrever essa expressão da seguinte maneira. Eu vou escrever isso daqui como a exponencial de menos 2s vezes s sobre... Esse denominador eu já vou trabalhar com ele, eu vou completar quadrado, isso é uma função quadrática sem raiz, e eu posso reescrevê-la como s mais 1 ao quadrado. S mais 1 ao quadrado dá s ao quadrado mais 2s mais 1. Como aqui tem 5, 1 veio para cá, sobrou 4. Tá bem? Esse denominador, você já pode consultar a tabela das transformadas de Laplace e você vai ver que esse denominador é um denominador característico da transformada de Laplace do seno e do cosseno. Tá? Então isso daqui vai aparecer senos e cossenos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Vamos chamar essa expressão toda aqui, ó, de um h de s. E vamos admitir que essa expressão é a transformada de Laplace de uma função hzinho de t. Então, fazendo essa brincadeira, eu posso escrever aqui, fazer uma linha aqui, f de s, a função que eu quero inverter, é igual a exponencial de menos 2s vezes h de s, onde h de s igual a s sobre s mais 1 ao quadrado mais 4, eu estou admitindo que essa função é a transformada de Laplace de uma função hzinho de t, que eu não sei quem é ainda. Mas eu estou admitindo que isso aqui ocorre. Então veja bem, pessoal, eu vou olhar para essa expressão agora e comparar com a expressão que está logo acima. Opa, peraí, essa exponencial multiplicando a transformada de Laplace de uma função significa, se nós empregarmos essa terminologia, que a função f de s ela é a transformada de Laplace da função de Heaviside u2 de t vezes a função h calculada em t menos 2. Poxa, mas por que isso tudo? Veja, essa exponencial aqui está indicando para mim que essa expressão, esse produto, é a transformada de Laplace de uma função deslocada. Deslocada 2 unidades à direita e multiplicada pela função degrau, pela função de Heaviside u2. Então é essa exponencial de menos 2s que produziu para mim esse 2 que aparece aqui, ó. Tanto na função h de t menos 2. E por que a h apareceu? Porque eu estou admitindo que esse h de s é a transformada de Laplace dessa hzinho de t. Então veja, pessoal, se você concorda comigo que f de s é a transformada de Laplace dessa função, quem é a transformada inversa da f grande? Opa, a transformada inversa da f grande é o 2 de t vezes h de t menos 2. Ou seja, a menos dessa função h, você já sabe quem é a transformada inversa da função f com a qual você começou. Tá? Então, o teorema do deslocamento, o segundo teorema do deslocamento, facilita para mim inverter transformadas que aparecem um fator exponencial multiplicando. Essa exponencial de menos as. Note aqui, gente, a é uma constante positiva, viu?
Ah, é sempre maior do que zero, então essa exponencial que aparece aqui é sempre negativa, viu? Prestem muita atenção nisso. Mas ela então, toda vez que aparece essa exponencial negativa, já me indica, opa, peraí, olha, está acontecendo aqui o quê? O teorema, o segundo teorema do deslocamento está sendo utilizado. E aí então, toda vez você pode sempre escrever a exponencial multiplicando essa função, e o resultado disso é que a inversa dessa função aqui vai ser o 2 vezes h de t menos 2, onde h é quem? Hzinho. Hzinho é a função que vai te dar essa transformada que você separou naquele produto. Bem, resta então o que nesse exercício? Resta o que nesse exemplo? Resta nós invertermos a função h de s. Tá? E é aqui que vai entrar o primeiro teorema do deslocamento. Tá joia? Então vamos lá, para completar esse exemplo, vamos inverter a função h. Bom, a função ali já está pronta praticamente. h de s é igual a s sobre s mais 1 ao quadrado mais, eu vou escrever assim, 2 ao quadrado, tá? E aí só para relembrar, quem é a transformada de Laplace da exponencial de AT vezes seno de BT? Tá lá na tabela de transformadas de Laplace. Isso daqui é igual a B sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é a transformada de Laplace da exponencial de AT vezes o cosseno de BT? É S menos A sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você olhar para esse denominador, você vai identificar com os denominadores dessas duas transformadas. O seu A aqui está aparecendo aqui, A igual a menos 1. O seu B está aqui, B igual a 2. Só que o numerador aparece um S, e aqui teria que aparecer S menos A, ou uma constante. Então eu vou fazer aparecer o S mais 1 lá em cima. Para fazer aparecer o S mais 1 ali em cima, eu somo 1, e já que eu somei 1, eu tenho que subtrair 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E essa expressão agora é igual a quem? S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 4. Vou colocar 4, porque agora a gente já sabe quem é A e quem é B. Deixa o 2 ao quadrado aí. Menos 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então veja, pessoal, essa expressão aqui já é claramente, explicitamente, a transformada de Laplace do cosseno multiplicado pela exponencial de quem? Tá? Aqui ainda não é claro que seja o seno, porque para ser a transformada de Laplace do seno multiplicada pela exponencial, deveria aparecer um B aqui em cima. O B é 2, então tem que aparecer um 2 lá em cima. Para fazer aparecer um 2 lá em cima, o que eu faço? Eu coloco um 2 aqui e divido por 2. E agora pronto, isso daqui é igual a transformada de Laplace da exponencial de menos t, que é o valor de A, exponencial de AT, né? A é igual a menos 1, vezes cosseno de 2t menos 1 meio da exponencial de menos t vezes seno
de 2t. A transformada de Laplace dessa função é igual àquele quociente lá em cima. Aí então, pessoal, pronto, porque uma vez que h grande de S é igual à transformada de Laplace de hzinho de t, e eu concluí que h grande de S é a transformada de Laplace dessa função, quem é hzinho de t? Hzinho de t é igual a exponencial de menos t, que multiplica o cosseno de 2t menos 1/2 do seno de 2t. Era o que faltava para nós fazermos e determinarmos a transformada inversa de f. A transformada inversa de f é o 2 de t vezes h de t menos 2. E aqui eu não sabia quem era a função hzinho. Agora eu sei quem é a função hzinho. Tá? Então, um passo desnecessário que eu nunca recomendo fazer é escrever essa inversa explicitamente. Tá? A inversa da transformada de Laplace é esse produto onde quem é a função h? É essa expressão aqui. Não precisa pegar e calcular h de t menos 2 e botar aqui multiplicando, porque só vai encontrar uma expressão enorme. Tá? Então é meio desnecessário. Joia? É meio desnecessário. Para completar esse vídeo com exemplos, eu vou deixar, na verdade, como um exercício para vocês, resolva o PVI y duas linhas mais 2y' mais 5y igual a U2 de t, com y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0. Tá bom? Como é que você resolve? Eu já mostrei um exemplo disso para vocês na nossa aula síncrona do dia 4 de novembro. Eu também mostrei um exemplo de como usar a transformada de Laplace para resolver isso aqui. Então vocês já têm alguns exemplos. Eu calculo a transformada de Laplace dessa equação. E ao calcular a transformada de Laplace dessa equação, como as condições iniciais são todas nulas, isso daqui vai me dar que y de S vezes S ao quadrado mais 2S mais 5 vai ser igual à transformada de Laplace de U2. E a transformada de Laplace de U2 é exponencial de menos 2S sobre S. Tá? E aí, então, veja só. Quem é y de S? Y de S é igual a exponencial de menos 2S, que multiplica 1 sobre S vezes S ao quadrado, mais 2S mais 5. Quem é a solução do PVI? A solução do PVI é a transformada inversa dessa y de S. Eu vou deixar para vocês inverterem. Eu fiz esse exemplo só para ilustrar que... Opa, faltou um S aqui, né? Só para ilustrar que quando você pega uma função, essa daqui é a função fonte, tá? Quando a fonte externa, ou quando o termo não homogêneo, como você queira chamar, é uma descontinuidade, essas exponenciais aparecem naturalmente. E aí, na hora que você tem que inverter, o que você precisa usar? O segundo teorema do deslocamento, tá? Então, esse exemplo aqui é ligeiramente diferente desse que eu acabei de fazer, embora esse denominador que apareça aqui, ó, também vai aparecer na conta que você vai fazer. Então, essa conta que eu mostrei vai ser útil para você, mas não apenas.
Porque aqui você tem esse produto, então você precisa usar uma decomposição em frações parciais para inverter esse pedaço. Aplica, deixa eu só completar isso daqui, ó. A minha y de t, usando o segundo teorema do deslocamento. Essa exponencial de menos 2s aqui indica para mim que y de t vai ser igual a u2 de t vezes uma h de t menos 2. Onde? Quem é essa hzinho agora? Essa hzinho de t, é a transformada inversa. Opa, peraí que o meu giz está destruído. Essa hzinho de t é a transformada inversa de quem? Dessa expressão aqui, ó. Hzinho de t é a transformada inversa de 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 2s mais 5. Tá? Então falta vocês resolverem essa transformada inversa. Entendam o seguinte, olha, essa exponencial ela já indica diretamente o segundo teorema do deslocamento para você. Essa exponencial significa que isso daqui é a transformada de Laplace de uma U2 de t vezes a função que te dá essa transformada aqui, ó, vezes h de t menos 2. A transformada de h, tá? Seria melhor talvez escrever que, ou ainda que a transformada de h de t é igual a 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 5, tá? Então, você usa o segundo teorema para simplificar, vamos dizer assim, para encontrar uma forma ainda não completamente determinada da solução do PVI. Por que ainda não completamente? Porque você desconhece quem é o hzinho. Mas o hzinho, você vai inverter simplesmente esse fator que está sendo multiplicado. Então assim, gente, a gente termina essa segunda parte sobre transformadas de Laplace, tá? Os teoremas do deslocamento são enrolados para a gente entender. Quanto maior for o número de exercícios que você tentar fazer, os exemplos que você estudar, mais você vai se adaptando, mais você vai entendendo como é que funciona a lógica dessa coisa, tá? E com a prática isso se torna mais simples, mas é preciso praticar, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, bons estudos, não desanimem, não abandonem o curso, a gente está chegando na reta final, está faltando aí um mês de aula, um mês e pouquinho, então vamos tocar o barco para frente, vamos nos manter firmes aí nos estudos, tá bom? Um abraço a todos.